Então, voltando, eu não entendi porque cortou o vídeo, porque tem espaço no meu celular, mas ele está me boicotando. Mas enfim, voltando, a COP21, que foi estabelecida no acordo, falando um pouquinho do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris, ele foi feito a partir de 2015, substitui o Protocolo de Kyoto, e o compromisso dele é basicamente manter o aumento da temperatura média global abaixo dos 2 graus, né? E na verdade eles o limite seria valores até 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, não pode passar de 1,5, no máximo 2. Então ele fez um acordo COP21 que tem esses como resultados esses 5 pontos. Que a gente vai ter? A gente vai ter que a cada 5 anos os países eles devem reforçar os compromissos climáticos. A adaptação é uma plataforma, é uma base central para ajudar os que são mais vulneráveis. Deve-se alcançar emissões longas zero no longo prazo. Mais transparências para que haja o cumprimento das promessas. Financiamento para auxiliar os países em desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos eles têm que tentar seguir e os em desenvolvimento eles devem ser financiados para adotar medidas mais sustentáveis. 10 mil novas iniciativas para o clima, a gente tem essas aqui. 186 países participam de planos nacionais nesse sentido. Algumas cidades já estão cumprindo metas para reduzir a metade dessas emissões. 114 empresas, são alguns resultados. Já estão cortando essas emissões e trabalhando com outras bases científicas. 127 mil hectares degradados já estão sendo consertados, 1,1 trilhão menos hectares degradados, 1 trilhão são levados para investir em energia solar, ou seja, está se empregando mais dinheiro para energias sustentáveis, e 20 países vão tentar adotar energia limpa, né? Usando energia solar, energia eólica, etc. Então, são ações que vão transformar o mundo e vai ajudar a chegar a um futuro mais seguro, mais sustentável, melhor adaptado a essa questão de mudanças climáticas. Então, resumindo, você tem essas questões do Acordo de Paris, manter o aquecimento abaixo dos 2 graus e não continuar com as medidas para evitar que chegue ao aumento de 1,5 graus, que é o que está acontecendo, né? Os países ricos devem doar 100 bilhões de anos a partir de 2020, ou seja, a gente tem que acompanhar isso. E vai ter, cada 5 anos você vai estudando. Então, 2015 implantou, 2020 está tendo estudo, 2025 e assim sucessivamente. Os países desenvolvidos têm que mostrar os caminhos que eles estão adotando na redução da eliminação desses gases. E os países em via de desenvolvimento devem demonstrar seus esforços para tentar reduzir. Limitar as emissões a curto prazo e a longo prazo. A partir de 2050, reduzir de forma rápida para que se alcance o equilíbrio das emissões dos gases produzidos pelos homens e os depósitos dos carbonos. Então, tudo para diminuir a liberação de gases de efeito estufa. Mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, resumindo, os documentos e projetos do Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris eles estabeleceram metas e estratégias para conter danos ambientais provocados pelo aquecimento global. Então, algumas coisas foram instituídas, práticas que foram feitas para diminuir a eliminação de gases do efeito estufa e para diminuir esses efeitos sobre o clima, principalmente as indústrias e empresas, né? Só que eu falei, a gente tem que pensar na questão social, populacional. Cada população deveria ter um protocolo a seguir. Agora eu falo, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é o MDL, parece até a partido político. Foi instituído no Protocolo de Kyoto, no Japão. Foi uma estratégia para nortear países desenvolvidos a cumprir suas obrigações climáticas e também para incentivar o desenvolvimento sustentável nos países que estão em desenvolvimento. São emitidos certificados para diminuir diminuição de gases na atmosfera, chamados de créditos de carbono. Então, quem não atinge a meta para diminuir, tem que comprar créditos de carbono para países que tenham sobrando.
E o poder de compra desses créditos tem como base a diminuição de emissões dos gases de efeito estufa. Então, como é que funciona? É um mercado de carbono. Cada tonelada de gás carbônico não emitida ou retirada por um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial. Os países em desenvolvimento emitem menos carbono, então eles têm crédito. E aí esses créditos, né, é um valor monetário que representa essa tonelada de gás carbônico que eles estão economizando. Então, foi um artigo do Protocolo de Quioto para que haja diminuição dos gases de efeito estufa através da cooperação tanto dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. RED+, são mecanismos de pagamento por resultados nacionais, que são comprovados pela redução dessas emissões, né? Manejo sustentável de floresta, manutenção e aumento dos estoques de carbono. Então, é como se fosse uma premiação. A gente vai ver um pouquinho mais na questão da proteção das florestas. Então, esses REDs, eles são para reduzir as emissões por desmatamento e degradação ambiental. Então, quanto menos você desmata e degrada a floresta, mais RED você vai... É uma compensação financeira que os países estão ganhando, principalmente os países em desenvolvimento, porque eles estão priorizando a preservação das suas florestas tropicais. E estão criando alguns planos, aqui no Brasil não vejo isso não, que evitam desmatamento e queimadas. Normalmente tem parceria com ONGs. No Brasil a gente tem a parceria com a ONG World Wildlife Foundation, que é o WWF, que é um fundo mundial para a natureza. Junto com o governo do Acre, por exemplo, eles garantem a proteção da floresta amazônica. Então, a gente já falou dos créditos de carbono, do RED, que é uma compensação financeira para os países em desenvolvimento. Então, os países que colaboram, eles obtêm algum tipo de lucro. Então, aqui são projetos com ausência de RED, que são esses projetos com redução de emissões de gás carbônico. E aqui são projetos com essa medida. Você tem vários estoques de CO2 sendo absorvidos pela vegetação, que o CO2 é absorvido pelas plantas para entrar na fotossíntese. Então, quanto mais floresta, menos CO2 vai ficar na atmosfera. Economia de floresta em pé requer pesquisa científica, monitoramento ambiental, engajamento da população, ou seja, engajamento social, e produção local sustentável. Então, os agricultores também precisam colaborar. Falando um pouquinho das organizações não governamentais, são entidades privadas sem fins lucrativos, como, por exemplo, todo mundo conhece, tem Greenpeace, e ajuda... então, são instituições que podem trabalhar com a questão social em si, e abrange várias áreas: educação, saúde, meio ambiente, cultura. Os profissionais são os ativistas, que não são profissionais remunerados. A receita vem de doações pessoais, né? E o exemplo que a gente tem no internacional é Greenpeace, no Brasil WWF Brasil, SOS Amazônia e SOS Mata Atlântica. Então, eles podem ajudar nesse sentido também de preservação. Para fechar, aqui é um exemplo, a SOS Mata Atlântica aqui do Brasil, ECOA há 22 anos, a SOS Amazônia, ECOAR, né? WWF, que tem um panda ali, gente, eu amo panda. Instituto Araqueto, que eu não lembro para que serve, Greenpeace, Recicloteca, que é a parte de reciclagem, e o ISA, que eu também não lembro para que serve, enfim. E a SOS Mata Atlântica. Agora a gente vai fechar falando da Agenda 2030 da ONU, que estabeleceram os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que nada mais é que uma agenda socioambiental que a ONU estabeleceu a partir de 2030, que entrou em vigor, né, no final de 2015. Trabalha com 17 temas humanitários, ou seja, aborda políticas públicas internacionais até 2030. E alguns países se comprometem a nortear suas ações com base nesses objetivos. O Brasil está incluído, é um país signatário, para refletir os novos desafios do desenvolvimento sustentável pós o Rio+20. Então, foi um outro encontro depois do Rio+20 que estabeleceram alguns objetivos que os países envolvidos devem seguir. Entre os 17 temas, a gente tem, primeiro, a erradicação da pobreza; segundo, fome zero; terceiro, saúde e bem-estar; educação de qualidade; o quarto, igualdade de gênero, água limpa e saneamento; energia acessível, limpa;
8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. Então, tem vários objetivos. 13, combate às alterações climáticas. 14, vida na água, ou seja, ecossistemas aquáticos, a vida sobre a terra, ecossistemas terrestres. Paz, justiça e instituições fortes, né, para promover a paz, ou seja, questão judicial, parcerias em prol das metas. Então, tudo isso são objetivos, os ODS estabelecidos pela ONU da Agenda 2030. Então, se você for ver, não é só questão ambiental, trabalha com social, trabalha com a questão de saneamento básico, saúde, trabalha com a parte de educação, abrange várias áreas da sociedade. Então, a ONU ela é um órgão responsável pela reunião de todos os países, né, nesses encontros. E a gente tem que acompanhar esses objetivos mesmo para a gente não ser tapeado. Inclusive, para ver se o Brasil está fazendo a sua parte. Então, basicamente é isso. Lembrando que a parte não é só do país, das grandes indústrias. Nós temos o papel de ajudar, como, por exemplo, nossas ações pessoais, incluindo reduzir o uso de automóveis, priorizar o uso de automóveis coletivos, reduzir o consumo de energia elétrica, adotar medidas de reciclagem e reutilização de alguns bens, não comprar smartphone todo ano, comprar itens de empresas que tenham responsabilidade ambiental, diminuir o consumo de combustíveis fósseis, conservar as áreas verdes e reflorestar áreas, ou seja, priorizar plantações de árvores, conservar os ecossistemas, ou seja, você vai no mar, não vai jogar lixo, evitar o desperdício de água e, gente, reduzir a quantidade de lixo gerado, ou seja, consumir menos, priorizar sempre a coleta seletiva. Então, são algumas das medidas que também a gente pode adotar. Então, uma boa semana de aula a todos.